Adessoares aqui e olha só a página de captura que aqui nessa aula você vai aprender o passo a passo completo de como fazer usando o WordPress e o Elementor. E aqui é uma página de captura sem nenhum código. Você vai estar conseguindo criar tudo a partir do absoluto zero sem usar nenhum código. Então, mesmo que você não entenda nada de programação, aqui nessa aula você vai aprender a criar do zero uma página de captura profissional usando o WordPress e o Elementor. E aí também você vai aprender como criar do zero essa página de obrigado aqui que a pessoa tem o próximo passo para fazer após ela realizar a inscrição dela. Então, sem enrolação, vamos agora iniciar o nosso tutorial completo. Bom, antes de construir a sua página de captura, você vai precisar ter ali um domínio, um plano de hospedagem, configurar o WordPress, o Elementor. Isso eu não vou ensinar aqui nessa aula, mas já temos uma aula completa aqui no canal, onde eu ensino passo a passo completo de como você pode estar adquirindo o domínio, um plano de hospedagem, instalando o WordPress e o Elementor aí no seu site. Então eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição dessa aula aqui, desse vídeo, e também aparecendo aqui no card. Então aqui eu já fiz toda essa configuração, mas caso você ainda não tenha feito, é só assistir o vídeo que está aqui na descrição dessa aula. Então aqui o primeiro passo vai ser a gente aqui dentro do WordPress, vir nessa aba aqui páginas, e aqui a gente vai clicar em adicionar nova página, que no caso então a gente vai estar construindo aqui essa página de captura e depois a gente vai estar construindo essa página de obrigado. Aqui eu vou colocar o nome para a minha página, então eu vou deixar aqui captura. E aqui nessa parte de URL, ele vai ficar dessa forma aqui, então é o meu domínio / captura. Aqui em modelo eu vou ajustar para tela do Elementor e aqui eu vou clicar em publicar. Pronto, apareceu aqui página publicada. Agora eu vou clicar aqui em editar com Elementor e aqui é onde a gente vai começar a construir a nossa página usando o Elementor. Então aqui nessa aula você vai aprender tudo do zero. Porém, caso você queira ter acesso a esse template aqui já pronto, para você apenas pegar ele e editar o conteúdo, editar as imagens, o texto e as cores aí de acordo com o seu projeto, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo o link para você adquirir o template. Então você vai ter acesso a esse template aqui dessa página de captura. O template é 100% personalizável, então você pode subir dentro do seu WordPress e alterar as imagens, cores e textos conforme a sua preferência usando o Elementor. Isso daqui vai facilitar muito para você. E aí, como bônus, você vai ganhar também o template dessa página aqui de obrigado. Então isso daqui vai facilitar muito para você. Então você pode estar adquirindo caso você queira e caso faça sentido para você, você pode adquirir esse template aqui. O link está no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Então, continuando aqui, caso você queira construir aqui do zero a sua página, vamos lá. Aqui então dentro do editor do Elementor, eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou adicionar um novo container. Eu vou selecionar essa opção aqui de Flexbox e aqui eu vou selecionar essa opção dessa setinha para a direita, esse direção da linha. Pronto, dessa forma aqui. E aqui nas configurações aqui desse container, eu vou vir aqui em avançado e aqui em preenchimento, eu vou deixar aqui superior 120, inferior eu vou deixar 120 também. Então aqui eu já criei esse novo container. Só que antes eu vou fazer o seguinte, e antes de continuar eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em configurações, estilo, e aí eu vou alterar a cor de fundo dessa página inteira aqui. Eu já até tinha separado aqui as cores para estar usando, então no caso, para gerar as cores eu até usei esse site aqui que ele é muito interessante, que é esse aqui, colors.co. Então você vai acessar ele, aí você vai ser direcionado para essa tela aqui, você vai clicar aqui nesse botão, e aqui ele é muito interessante que ele vai gerando aqui paletas para a gente, e aqui se eu apertar espaço, olha só, ele vai me dando diversas opções aqui de cores, certo? E aí vamos supor que eu gostei dessa cor aqui. Eu posso clicar aqui nesse cadeado, aí ela ficou travada. Agora, quando eu apertar a tecla, o espaço aqui no meu teclado, ele vai mudando apenas as outras cores. E aí, quando você achar aqui algumas cores aqui que seja do seu interesse, que você gostou, você pode clicar aqui nessa opção para exportar.
E aqui você pode estar baixando como uma imagem, você coloca aí o título, então vou colocar paleta de cores, vou clicar em exportar, e aqui ele já puxou aqui para a gente as cores certinho e o código da cor, que esse código aqui a gente pode estar usando lá no Elementor. Então aqui eu já tinha separado, e aqui eu estou com o Figma aberto, depois eu vou explicar melhor para você como que ele funciona. Continuando aqui, então, eu vou copiar esse código dessa cor aqui, esse tom de azul. Então, eu vou copiar aqui, que aqui é o mesmo. Você vai fazer da mesma maneira com a sua paleta de cores. Você vai pegar aqui o código da cor. E aí, eu vou voltar aqui no meu editor do Elementor. E aqui nessa parte de configurações, estilo, aqui em tipo de plano de fundo, eu vou vir em clássico. E aqui eu vou colar essa cor. Então, olha só, eu já tenho aqui essa cor que inclusive eu estou usando aqui na primeira seção da página de captura e aqui nessa terceira seção. E aqui o que eu fiz? Eu adicionei aqui uma logo, então eu coloquei aqui só esse texto como exemplo mesmo. Coloquei uma headline, a sub-headline, aqui um formulário para a pessoa preencher o e-mail dela, o botão para ela se inscrever e aqui as informações do evento, que aqui no caso tem a data e tem informação também que vai ser online e gratuito. Então voltando aqui, eu vou adicionar agora um outro container dentro desse container aqui. Por quê? Porque eu separei isso daqui dentro de um container e aqui ao lado eu coloquei uma imagem. Aqui eu deixei 42%, então aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar um container e aqui nessa parte com ele selecionado, esse container aqui, eu vou mudar a largura de conteúdo para a largura total e aqui onde está 100% eu vou deixar em 42% dessa forma. Então dentro desse container aqui, que eu vou adicionar esses textos aqui, o formulário, e aqui ao lado, nessa parte que ficou sobrando, eu vou adicionar uma imagem. Então eu vou vir aqui nessa parte e aqui dentro de básico eu vou arrastar essa imagem e vou colocar aqui, depois aqui desse container. E aqui nas configurações desse container aqui principal, eu vou voltar aqui, vou fazer alguns ajustes. Aqui esse envolver eu vou deixar ativo. Aqui nessa parte de justificar conteúdo, eu vou deixar espaço entre e em alinhar itens, eu vou deixar ao centro. Agora essa imagem aqui, eu preciso diminuir a largura dela para que ela fique ao lado desse container aqui. Vou ver quanto que eu tinha deixado aqui nessa imagem. Aqui eu tinha deixado ela em 50%. Então aqui em avançado, aqui em largura, eu mudo para personalizado e eu coloco aqui 50%. Então esse container aqui ele está ocupando 42% da largura total aqui desse container principal e essa imagem ela vai ocupar 50% aqui da largura total. E aí tem esse espaço aqui de respiro, essa margem aqui de um conteúdo para o outro, do container para a imagem. Agora eu vou adicionar uma nova imagem aqui dentro, então eu vou arrastar aqui dentro desse container. E aqui eu vou ver quanto que eu tinha deixado a largura, então deixei em 36%. Então aqui primeiramente em resolução da imagem eu vou mudar para completo. Aqui em estilo, a largura eu vou deixar 100%. E aqui nessa parte em avançado, largura eu vou mudar para personalizado e vou colocar 32%. E aqui eu já vou aproveitar e vou subir aqui a imagem que eu já tinha deixado aqui da logo. E aí, essa logo aqui, que no caso é só um texto como exemplo mesmo, mas eu poderia ter colocado um ícone aqui ao lado, eu fiz usando o Figma. Então, você vai pesquisar aí no Google Figma Download. Aí, esse primeiro link aqui, você vai clicar nessa opção aqui. Você vai selecionar se você usa o Mac ou Windows. Aqui no meu caso é o Windows. E aqui ele já está baixando esse arquivo. E aí você pode estar fazendo a instalação através aqui desse arquivo que você baixou. E aí é simples para você ir fazendo a instalação. Eu não vou instalar porque eu já tenho o Figma instalado aqui no meu computador, mas aí é só você ir seguindo o passo a passo no seu computador. Aí para criar um design aqui no Figma, você vai clicar aqui nessa opção, aqui na página inicial dele, e aqui eu já estou com ele aberto. Então aqui no caso eu vou usar esse projeto aqui que eu já estava com ele aberto antes, e aí como eu estava falando aqui é apenas um arquivo de texto mesmo. Aí você vai construindo, você pode colocar o nome do seu curso, o nome do seu evento gratuito, o nome do evento aí que você vai estar divulgando na sua página de captura para as pessoas se inscreverem.
Então aqui foi só um texto mesmo. Vou pegar um ícone aqui. Para isso eu gosto de usar esse plugin aqui, esse Iconify. Então você vai acessar essa parte aqui em cima. Você vai vir em plugins e você vai pesquisar aqui por Iconify. Aí você vai dar um clique aqui. E aqui você pode estar pesquisando por um ícone. Por exemplo, vou pesquisar aqui Money. Você faz a busca em inglês, aí caso você não saiba inglês, você pode estar usando o Google Tradutor. É aqui, por exemplo, vamos supor que eu gostei desse ícone aqui. Eu posso dar um clique nele, importar ícone. E aqui eu posso estar arrastando aqui. Dou um clique aqui dentro, aí ele separa assim, aí eu arrasto para fora. E aqui eu apago essa parte aqui que ele tinha criado. E aqui eu aperto a tecla K no meu teclado, que aqui eu consigo diminuir ou aumentar o tamanho. Aí eu vou diminuir aqui, de acordo com esse texto. E aí, para abrir aqui a ferramenta de texto, você vai clicar nesse T aqui em cima, texto. E aqui você vai digitar o texto do seu logo. Então, Semana da Riqueza, por exemplo. E aqui a fonte que eu estou usando é essa Federo aqui. Então, com o texto selecionado, você vem aqui nessa parte. E aqui você consegue estar puxando alguma fonte. Então, é basicamente assim, dessa forma. E aí, com o texto selecionado, por exemplo, eu posso vir aqui nessa parte fio. E aqui eu consigo estar alterando a cor aqui do meu texto. Certo? Então, eu consigo alterar aqui a cor. Também consigo alterar aqui a cor desse ícone que eu coloquei. Então, eu faço praticamente a mesma coisa. Eu seleciono ele aqui e venho nessa parte aqui e mudo a cor dele aqui, conforme eu achar melhor. Então, assim você faz um logo. Claro, isso daqui é um logo bem simples, né? Mas só para facilitar para você, você pode estar usando o Figma para estar criando o seu logo. No caso, eu já tinha feito esse daqui mesmo. E aí, com ele selecionado, eu venho aqui nessa parte de exportar e eu deixo essa opção aqui de SVG ativa. E aqui eu marco essa opção Outline Text para ele exportar o texto aqui corretamente, não ter nenhum erro. E aqui eu posso clicar em exportar e aqui eu vou estar exportando o meu logo. No caso aqui eu já tenho um arquivo com esse nome, vou clicar em sim. E voltando aqui ao nosso Elementor, eu estou aqui com o logo já aberto, né, que eu já tinha aberto ele, mas aí você vai clicar aqui nessa parte de enviar arquivos, selecionar arquivos e aí você vai selecionar a sua imagem aí em SVG, que esse formato de SVG, ele é o ideal para logos, porque é um tipo de arquivo bem leve e é um tipo de imagem que você pode aumentar e diminuir o tamanho dela, que ela não vai perder a qualidade. Então, essa imagem aqui, por exemplo, ela está em 32%. Olha só, se eu aumentar o tamanho dela ou diminuir, ela mantém ali a mesma qualidade, entendeu? Então, isso daqui você vai usar quando for alguma logo, alguma imagem ali que tenha um texto, que tenha um ícone. Aqui eu vou deixar em 36%. Pronto. E agora eu vou colocar esse texto aqui, que no caso vai ser a headline. Tem esse texto aqui só como exemplo, porém você vai colocar algo, uma chamada e uma promessa que incentive a pessoa a se inscrever no seu evento. Então isso daqui é a headline, isso daqui é a sub-headline. Então esse texto aqui da headline, ele deve ter um destaque maior do que esse texto aqui da sub-headline. Então eu vou copiar esse texto aqui e vou ver qual fonte eu tinha usado. Eu tinha usado essa Epilogue e deixei no tamanho 42. Então aqui no Elementor eu vou puxar agora aqui em básico um título. Vou colar aqui o título. Esse aqui eu vou deixar como H1, que esse aqui vai ser o texto principal aqui do meu site. Aqui em estilo agora eu vou alterar a cor do texto, vou deixar na cor branca. Tipografia, o tamanho, a família de fonte na verdade, eu vou deixar aqui Epilogue. O peso aqui 600 mesmo, o tamanho 42. E aqui a altura da linha eu vou mudar de pixel para EM e vou deixar 1,1. Dessa forma aqui. Então não deixe seu texto muito distante, assim, uma linha da outra, e também nem muito próximo. Então aqui 1,1 já ficou interessante. Aí agora eu posso duplicar esse texto aqui. Então eu clico com o botão direito, venho em duplicar, que assim ele já puxou a fonte certinha. Aí eu só vou ajustar a cor, o conteúdo aqui do texto e também o tamanho.
Aqui nessa parte de tag, eu vou deixar em P mesmo. Vou copiar esse texto aqui da página, da outra página de referência. Coloquei aqui e olha só. Com esse tamanho de fonte aqui, ela já ocupou uma boa parte aqui dessa primeira seção. Então eu vou ajustar. Vou vir aqui nessa parte de estilo. Vou ver o tamanho que tinha deixado. Eu deixei então em 24 pixels e a altura da linha 1,4. Então aqui em tipografia, 24 pixels. O peso aqui eu vou deixar mais fino também. Então essa headline aqui, ela estava com 600 o peso, que é o semi-negrito, que ela fica mais grossa, só que aqui em peso eu vou deixar em 400 e aqui a altura da linha 1,4. Uma coisa que eu vou fazer aqui nesse container, aqui em avançado, eu vou zerar esse preenchimento, pronto. E aqui já estamos com a nossa headline e a nossa sub-headline. Agora vamos criar esse formulário aqui para a pessoa estar preenchendo o e-mail dela. Então, vou vir aqui nessa parte e aqui eu vou pesquisar por formulário. E para usar esse formulário aqui, você vai precisar ter o Elementor Pro. Mas nessa aula aqui, eu já ensino passo a passo de como você pode estar conseguindo o Elementor Pro de uma maneira gratuita. Então, você não vai precisar contratar o Elementor Pro, porque aqui eu recomendo que você use a hospedagem da TurboCloud. Inclusive, eu vou deixar aqui também na descrição dessa aula o link aqui da TurboCloud, que é a hospedagem que eu uso e recomendo. E eu uso e recomendo a TurboCloud devido à sua alta performance e também porque ela possibilita que a gente consiga ter acesso a 3 plugins premium de maneira gratuita. Então você pode ter aí o Elementor Pro, por exemplo, de uma maneira gratuita. Você não vai precisar contratar ele por fora. Só de ser cliente aqui da TurboCloud você consegue estar solicitando. E aí nessa aula aqui eu mostro também como você pode estar solicitando o Elementor Pro de uma maneira totalmente gratuita. Então depois você pode assistir essa aula aqui. E o link da TurboCloud também está aqui na descrição dessa aula. Então aqui eu pesquisei, né, formulário. Esse daqui eu vou arrastar para baixo e por padrão ele vem dessa forma aqui, só que a gente vai estar personalizando ele de acordo com as nossas cores, de acordo também com o estilo aqui e as fontes que estamos usando. Então a primeira coisa que eu faço é nessa parte aqui de rótulo, eu deixo oculto aqui, então por padrão ele vem aqui, eu deixo oculto. E aqui nessa parte de nome eu vou clicar nesse xizinho aqui e na parte da mensagem também, que eu quero que fique apenas essa parte aqui do e-mail. E aí você pode adicionar algum outro item caso você queira. Então, por exemplo, aqui tem a opção de telefone. Então aqui eu posso deixar telefone. Ou eu posso deixar em texto também, né? Que vai que a pessoa ela preenche, por exemplo. Abrir o bloco de notas aqui para te explicar melhor. Então vamos supor que a pessoa ela preencha um número com, entre parênteses assim, né? O DDD dela. Então eu gosto de, quando eu vou pedir aqui para a pessoa preencher um número, o WhatsApp dela, eu deixo nessa parte aqui tipo texto. E aqui nessa parte de rótulo você coloca o WhatsApp. E aqui em espaço reservado você coloca, por exemplo, digite seu WhatsApp com DDD. Dessa forma aqui. Que nessa parte de espaço reservado é o que aparece para a pessoa aqui dentro do formulário. E aí ela pode estar preenchendo o número dela aqui, entendeu? Mas nesse caso eu vou deixar apenas e-mail mesmo. E aí o texto que eu tinha usado aqui no e-mail é insira seu melhor e-mail. Então aqui nessa parte do e-mail, aqui em espaço reservado, eu vou deixar insira seu melhor e-mail. Pronto. E aqui nessa parte de tamanho do campo, eu vou deixar médio. Então aqui eu consigo deixar até nesse extra grande, mas eu acho que esse médio já tá bom. E aqui nessa parte de botões, aqui a gente consegue estar ajustando aqui o texto desse botão. Então, por padrão aqui, ele vem nesse enviar. Aqui eu vou mudar para, então aqui eu vou deixar quero me inscrever. Aqui eu consigo colocar um ícone também no botão, então por exemplo, precisar aqui em inglês. E aí eu posso pegar essa daqui, por exemplo, a setinha para a direita. Aí já fica aqui, eu posso mudar a posição da seta, do ícone no caso, aumentar aqui ou diminuir o espaçamento, mas nesse caso eu vou deixar sem nenhum ícone. E aqui nessa parte de ações após o envio, aqui é onde a gente define o que vai acontecer quando a pessoa preencher o formulário. Então, quando ela preencher aqui o e-mail dela, por exemplo, e clicar nesse botão, o que vai acontecer? É isso que a gente define aqui nessa parte de ações após o envio.
Por padrão, ele veio aqui em coletar envios e e-mail. Eu vou desativar essa opção de e-mail e vou ativar aqui essa opção de redirecionar. O que cada um deles faz? Essa opção de coletar envios, então toda vez que alguém preencher esse formulário, os dados dela que ela preencher, no caso aqui o e-mail, nesse caso, vai ficar salvo dentro do seu painel do WordPress e depois eu já vou mostrar para você. E depois eu vou mostrar para você aonde que fica aparecendo. Então, depois ali eu mostro na prática como que você pode estar acessando, que isso daí é muito bom, que aí você vai poder salvar os contatos depois que a pessoa for preenchendo. E essa opção aqui de redirecionar, aqui a gente define para que quando a pessoa preencher o formulário, ela seja redirecionada para uma página. Por exemplo, aqui nesse caso, ela vai ser direcionada para essa página de obrigado, que nessa página aqui, ela pode ver qual que é a próxima etapa. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, está falando para a pessoa entrar no grupo VIP no WhatsApp, que será por lá que a pessoa vai receber o link das aulas gratuitas e todas as informações. Só que aí, se você estiver fazendo uma página de captura para a pessoa baixar alguma coisa, aí nessa página de obrigado, você pode colocar ali o arquivo para a pessoa baixar, ou então você pode explicar para ela, abra seu e-mail, que eu enviei algo para você lá, entendeu? Então, para isso que serve essa opção de redirecionar. A gente coloca aqui o link da nossa página de obrigado e nessa página de obrigado também você consegue instalar o pixel do Facebook, o pixel do Google Ads também, para toda vez que a pessoa entrar nessa página, ela constar lá no evento do seu pixel que ela se tornou um lead. E aí você pode estar fazendo uma campanha depois de anúncio para a pessoa, com o objetivo da pessoa se tornar um lead. Então, dessa forma que a gente consegue rastrear também se a pessoa entrou na nossa página de captura e se ela foi para a página de obrigado, entendeu? Então, voltando aqui, eu vou deixar essas duas opções ativas. E aqui também tem outras opções, por exemplo, tem essa daqui do Active Campaign, que você consegue estar criando um funil para que quando a pessoa, uma automação, para que quando a pessoa preencha esse formulário, ela entre lá numa sequência de mensagens de e-mail para ela estar recebendo, entendeu? Mas aí você pode estar marcando essas duas opções aqui. E aqui no caso então coletar envios, aqui ele fala onde os contatos ficarão salvos. Depois eu vou mostrar para você como que você pode acessar. E tem essa opção de redirecionar, que é onde a gente vai colocar o link da nossa página de obrigado. Por enquanto eu não vou colocar o link da página de obrigado, porque nesse momento eu ainda não criei. Aqui você vai aprender a criar do zero aqui na aula, entendeu? Mas lá para o final da aula eu coloco o link aqui. Tem essa parte de configurações da etapa que eu não vou mexer. E aqui em mais opções eu vou ativar essa opção aqui de mensagens personalizadas. E aqui a gente consegue personalizar a mensagem que vai aparecer aqui embaixo para a pessoa quando ela preencher o formulário. Então, nessa daqui, mensagem de sucesso, eu vou colocar confirmando. Confirmando. E aqui, essa parte aqui de erro, eu vou colocar ocorreu um erro. Por favor, tente novamente. E aí esses três de baixo aqui eu posso deixar o mesmo texto, então estou copiando e colando aqui dessa forma. E aqui eu vou atualizar, que é sempre bom você ir atualizando aí o seu projeto, para que caso o seu computador desligue, enfim, caso aqui trave, você não perca o seu trabalho. Agora que a gente já configurou essa parte aqui do conteúdo do nosso formulário, fizemos essas configurações, vamos vir agora nessa aba aqui de estilo. E aqui, nessa parte do formulário, aqui eu não vou mexer, eu vou vir aqui em campo, que aqui é onde a gente define o estilo dessa parte de dentro aqui do nosso formulário, no caso onde a pessoa vai estar digitando o e-mail dela. A cor do texto eu vou deixar aqui na cor preta mesmo, então que você consegue estar alterando a cor, vou deixar aqui na cor preta. Tipografia, aqui eu vou usar a mesma fonte que eu estou usando nesses outros textos aqui, na headline e na subheadline também. Então eu recomendo que você use sempre um estilo de fonte aí, no máximo 2. Então você usar no máximo aí 2 fontes, isso vai ser bom na questão visual do seu site não vai ficar bagunçado, sua página não vai ficar bagunçada, e também na questão da performance, porque cada fonte que você vai adicionando aqui é um arquivo diferente que precisa estar sendo requisitado pelo servidor. Isso vai pesando aí no seu site, vai influenciando na velocidade de carregamento. Mas resumindo, use uma fonte, no máximo 2. Aqui no caso eu vou usar apenas uma fonte e essa outra é diferente para o meu logo. Então aqui nessa parte de família eu vou colocar epilogue,
O tamanho, aqui eu vou deixar 16. E aqui a altura da linha eu não vou mexer, o peso 400 mesmo. E aqui em arredondamento, eu vou colocar aqui um arredondamento de 10 pixels. Então observe que aqui essa parte ficou um pouco curvada. Eu posso aumentar, posso diminuir. No caso aqui eu vou deixar 10. E agora aqui em botões, aqui a cor de fundo eu vou pegar o código aqui desse vermelho que eu tinha pegado aqui na minha paleta de cores. Então é esse código aqui, que está aqui na imagem também, olha só. E para dar um zoom aqui, inclusive, você vai segurar o Ctrl e o scroll do mouse aqui, ó, que você consegue ir para frente ou para trás aqui, no seu, dando zoom aqui no Figma. Então é esse código aqui, ó, que é o mesmo que eu tinha feito o seguinte. Eu criei aqui um quadradinho, então eu criei aqui, eu posso segurar a tecla Shift para ele manter a proporção aqui certinha. Aí com esse quadradinho criado, eu venho aqui nessa parte de fio, eu pego aqui esse conta-gotas e eu vim aqui nessa parte e agora eu já consigo facilmente copiar o código da cor. Que no caso eu tinha pegado a minha paleta, né, na minha galeria, vou pegar aqui uma imagem, essa daqui por exemplo. Eu peguei a imagem e arrastei aqui para dentro do Figma, que no caso foi a imagem da paleta de cores, que eu até tenho essa daqui como exemplo. Eu peguei ela e coloquei aqui dentro do Figma, dessa forma. Só que no caso foi essa paleta que eu tinha gerado aqui antes. Então, eu vou copiar aqui o código dessa cor. E aqui na parte de cor de fundo do botão, eu vou colocar aqui. E agora no hover, que é o seguinte, quando a pessoa passar o mouse, qual a cor que o botão vai ficar. Então, vou pegar esse tom aqui que eu já tinha usado nessa página. Vou vir aqui em estilo, botões, hover, e eu peguei esse tom aqui um pouco mais escuro. E aí eu usei aquela ferramenta também, esse site aqui, para estar gerando essa cor um pouquinho mais escura. Você pode mexer aqui mesmo, só que no caso eu tinha feito o seguinte, eu peguei a minha cor, então aqui é a cor aqui padrão da minha paleta. Aí eu venho aqui nessa parte que ele me mostra variações das cores, então aqui ele vai ficando mais clarinho, aqui mais escuro. E eu peguei essa daqui, ó, que é a BF2237. Aí eu copio, Ctrl C, e aqui no hover é a cor que eu tinha colocado aqui. Então agora olha, quando eu passo o mouse aqui no botão, ele muda aqui a cor. Então isso é interessante para a pessoa ver que isso aqui de fato é um botão, que quando ela passa o mouse ele tem alguma interação, entendeu? Então agora aqui nessa parte de arredondamento eu também vou deixar 10 pixels, então eu consigo aumentar aqui, olha só, mas eu vou deixar aqui em 10. E aqui nessa parte de preenchimento de texto eu vou deixar 20, que aqui o botão ele ficou um pouco maior. Olha só, consigo deixar ainda maior, só que aqui uns 20, 22, de 20 a 30 aí é o ideal. Na verdade aqui de 20 a 24, mas aqui eu vou deixar 20 mesmo. Só que uma coisa que eu não fiz ainda, que eu preciso fazer aqui, é em tipografia alterar a fonte aqui. Então em família eu vou pegar a mesma fonte, Epilogue. O peso eu vou deixar 600, então vai ser um pouco mais grossa do que esse texto aqui, que 600 foi o que eu usei aqui na headline também. E agora eu vou ver qual foi o tamanho que eu tinha deixado. Então deixei no tamanho 18, então aqui em tamanho, aqui em pixels, vou deixar 18 também. Então ficou dessa forma. Agora eu vou clicar aqui em atualizar. Agora eu vou estar fazendo essa parte aqui, esse bloco de texto que tem a data e também essa informação de online e gratuito. Então eu posso aproveitar esse mesmo texto aqui da minha subheadline, eu copio. Aí aqui eu clico com o botão direito em cima do botão e aperto para colar, que assim ele colou abaixo. E eu vou ver as configurações que eu tinha deixado aqui. Então a fonte eu deixei no tamanho 16, então aqui em estilo, deixar aqui 16. E aqui a altura da linha eu vou deixar nesse 1em. E aqui em conteúdo eu vou pegar esse texto aqui, que eu já deixei ele em letra maiúscula. Vou colar aqui dessa forma. E agora eu vou fazer essa bordinha aqui arredondada que eu fiz. Então eu vou ver como que eu tinha deixado aqui. Tá, eu venho avançado. Aqui nessa parte de preenchimento que eu vou precisar mexer. Só que antes eu venho aqui em borda. Vou colocar aqui em raio da borda. Eu vou deixar 100. Tipo de borda eu vou deixar sólido. A largura em 1. E aqui a cor. Eu vou deixar aqui esse código aqui da cor branca. E aqui eu vou diminuir a opacidade dessa cor aqui. Então aqui eu vou deixar
uns 50 aqui nessa parte, mudar aqui, 50. Então ficou o código da cor branca e aqui na opacidade esse 50. Que aqui olha só como que tá ficando. Só que a gente precisa agora adicionar o espaçamento aqui em cima, esse preenchimento. Então aqui eu vou desvincular essa parte. No superior eu vou deixar 10, direita 40, inferior eu vou deixar 10, esquerda 40 também. Só que observe que aqui ele está ocupando o espaço inteiro aqui desse meu container. Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui nesse container, layout, e aqui nessa parte de direção, é esse para baixo mesmo, justificar conteúdo eu vou deixar ao centro, e em alinhar itens eu vou deixar início. Pronto. Só que olha só, diminuiu aqui o tamanho desse formulário, que por padrão ele fica dessa forma, então vem avançado, largura, eu vou deixar largura total 100%, e aqui agora ele já ajustou para mim. E agora sim essa parte aqui está certinha, ele está ocupando apenas a largura dele mesmo. Só que aqui, olha só, aqui, por mais que eu tenha deixado aqui 10 na parte superior e 10 na parte inferior, o mesmo número, aqui na parte superior o tamanho aqui ficou um pouco menor. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso ir aumentando aqui esse superior, aqui no caso eu vou deixar 14, que assim, visualmente ó, ficou mais bonito. Agora sim parece que o mesmo espaço que está aqui em cima é o mesmo que está aqui embaixo, nessa parte do preenchimento. Vou clicar aqui em atualizar. Então assim está ficando a nossa página de captura. Aqui uma coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou ajustar aqui a cor, vou tirar a cor aqui dessa sub-headline. Então eu vou colocar aqui o código E7, que aí essa headline ela fica com destaque maior do que aqui, do que a sub-headline. E o tamanho dela eu vou diminuir também. Pronto, eu vou deixar no tamanho 22 aqui. Clicar em atualizar. E agora eu vou criar um novo container aqui. Esse vai ser nessa direção aqui da coluna, setinha para baixo. Aqui na parte em avançado, preenchimento, eu vou deixar 120 superior, inferior 120 também, dessa forma. E aqui eu vou aproveitar para copiar esse título, no caso aqui essa headline, e eu vou colar aqui e vou ver o texto que eu tinha deixado aqui, que aqui no caso vai ser o que você vai aprender. O que você vai aprender. Então já colo aqui. Eu vou mudar aqui para P, dessa forma. Esse texto eu vou deixar ele ao centro e aqui eu vou fazer algumas configurações nesse container também. Então, direção aqui nesse de baixo, justificar conteúdo ao centro, alinhar itens ao centro e envolver eu vou deixar essa opção aqui ativa. Eu vou alterar a cor de fundo aqui desse container, então aqui em estilo, eu vou pegar o código dessa cor aqui mais escura, então é esse 0218.2b, copiei aqui. Aí eu venho nessa parte aqui de plano de fundo, clássico, e eu coloco esse tom mais escuro. Pronto. E aqui eu vou aproveitar e vou copiar esse texto aqui, que ele tem essa bordinha, e eu vou colocar ele aqui. Só que eu vou arrastar ele aqui, que ele vai ficar acima do meu texto. E aí vai estar escrito isso daqui, cronograma do nosso evento. Então vou copiar, deixar aqui. Pronto. E agora precisamos adicionar essa timeline aqui, que é onde a pessoa vai ver as informações sobre a aula. Então, olha só que interessante. Aqui tem o nome da aula e também a descrição, a data da aula, que aqui no caso são 3 aulas ao vivo e depois vai ter esse botão. Para a gente estar criando essa timeline, a gente vai precisar instalar um plugin no nosso WordPress, só que é um plugin gratuito. Então, vou mostrar aqui como que você vai fazer. Eu vou atualizar essa página aqui. E eu vou acessar aqui o WordPress, que é o meu domínio aqui, /wp-admin. E aqui eu vou vir até essa aba de plugins. E o plugin que você vai precisar instalar é esse daqui, Elementor Add-on Elements. Eu vou copiar o nome dele aqui e eu vou desinstalar para instalar aqui novamente e mostrar como que você vai estar fazendo. Então vou excluir ele aqui do meu site. Pronto, então aqui nessa aba de plugins, você vai vir aqui nessa parte de adicionar plugin, e aqui você vai digitar o nome aqui desse plugin, que é o Elementor Add-on Elements, para a gente estar conseguindo criar a nossa timeline. Que aí no caso é esse daqui, que ele foi criado pela WP Vibes. Então você vai clicar aqui em instalar agora, vai clicar aqui em ativar. A
Apareceu aqui que ele está ativo, eu vou atualizar essa página, que aqui ele já apareceu aqui no menu esquerdo, já apareceu aqui a parte que a gente consegue estar editando as configurações desse plugin. Então vou clicar aqui, e aí aqui você vai fazer o seguinte, você vai clicar nessa opção para ele selecionar todos, e aí você vai marcar essa opção para desativar e vai clicar em aplicar. E agora você vai deixar ativo apenas esse daqui da timeline. Olha só, ele está aqui. Então você vai clicar aqui nessa opção para ativar. Pronto. E observe que todos os outros ele está aparecendo aqui para a gente ativar, porque no caso eles estão desativados. Agora esse daqui está aparecendo desativar porque é o único que a gente ativou. Então você vai deixar esse da timeline. Os outros não precisam estar ativos para funcionar esse recurso da timeline que a gente vai usar. Então ativei ele. Agora eu volto aqui no editor, aqui no Elementor, dessa página aqui de captura. Então eu venho editar com o Elementor. Agora eu vou vir aqui nessa parte para pegar a timeline. Então eu vou pesquisar aqui por timeline. E essa daqui, ó, que está aparecendo esse EAE, que no caso é a sigla do plugin que a gente instalou. Vou colocar aqui abaixo desse texto. E por padrão ela vem dessa forma aqui, só que a gente consegue estar ajustando o conteúdo aqui dessa timeline e também aqui as cores. Aqui em aparência você pode ver quais são as opções que estão disponíveis. Olha só, tem 4 opções aqui. Eu vou estar usando essa skin 1 mesmo, que aí no caso a gente vai colocar nessa parte aqui o nome da aula, a descrição da aula, aqui nessa parte a data que vai ser realizada a aula. Então aqui em timeline, aqui você vai personalizar. Aqui nessa parte item 1, por exemplo, aqui em link eu vou apagar esse símbolo aqui, que não vai ter um link nessa parte. E aqui na data, eu vou colocar a mesma data que eu tinha colocado aqui, que no caso é 6 de maio. E aqui nessa parte do título é onde a gente vai colocar o nome da nossa aula. Aqui no caso, eu vou estar usando esse nome aqui como exemplo mesmo, aula 1, copiei aqui, colei, olha só, aula 1, aí o nome da aula aqui, nesse caso eu deixei assim só como exemplo, e aqui nessa parte você vai colocar a descrição da sua aula. Vou copiar esse texto aqui de exemplo, colar aqui, aí eu vou fazer o seguinte, esses aqui de baixo eu vou clicar nesse xizinho e vou duplicar aqui esse item 1, então eu fiz 2 cópias aqui, que aqui ele já pegou o que eu estou usando aqui como exemplo mesmo. Então eu só vou mudar aqui a data, então esse item 2, na data que eu vou colocar 7 de maio. Na parte do título eu vou colocar aula 2, e aqui o item 3 eu vou alterar a data também, esse aqui vai ser 8 de maio, e o título aula 3. Pronto, então aqui a gente está ajustando o conteúdo, depois a gente vai ajustar o estilo também. E aqui nessa parte de global icon, aqui a gente vai definir o ícone que vai aparecer aqui nessa parte. No caso aqui, eu coloquei até um ícone diferente de um calendário, só que você vai estar colocando um ícone que faz sentido para você. No caso aqui, se você seguir esse mesmo estilo que a gente está criando, você pode colocar um calendário também, que aqui vai aparecer ao lado a data, né, da aula aqui. Então, aqui você pode vir nessa parte de biblioteca de ícones, e você vai pesquisar em inglês por calendar. E aqui ele já mostra algumas opções que a gente tem aqui de calendário. Então esse daqui, por exemplo, inserir. Ele alterou aqui o ícone pra gente. Só que eu vou estar usando o Figma, aqui um plugin do Figma, para estar buscando por um novo ícone de calendário, que é esse plugin aqui, esse Iconify. Então você vai pesquisar aqui nessa parte de plugins, Iconify. Esse primeiro aqui. E aqui eu vou pesquisar por calendário em inglês. Então, calendar, pesquisar. E aqui eu vou estar pegando essa opção. Então, eu cliquei nele. Agora eu clico aqui em importar ícone. E aqui eu vou dar um zoom. Então, estou segurando aqui a tecla Ctrl no teclado. E com o scroll do mouse para frente, eu estou dando um zoom aqui. Eu vou pegar apenas o ícone aqui. Só que, na verdade, observe aqui ao lado. Aqui ele mostra para a gente as camadas, né? Aqui eu vou selecionar esse primeiro vetor e segurando a tecla Shift no meu teclado, eu vou clicar nesse vetor de baixo também. E agora sim, com os dois selecionados, eu arrasto aqui para fora, pronto. Que aqui
eu vou estar exportando apenas essa parte. Então, eu venho selecionando aqui de fora. Aí eu posso até dar um Ctrl G. E aqui eu vou colocar o nome calendário. Pronto. E agora eu vou estar vindo aqui nessa parte para exportar. Eu deixo aqui em SVG. Então, sempre que for algum ícone, a gente vai exportar nesse tipo de arquivo aqui, SVG. E vou clicar aqui para estar exportando. Aqui no caso ele já puxou a pasta certinha. Vou clicar em salvar. Pronto. Agora eu volto aqui no Elementor e eu seleciono essa parte aqui de enviar arquivo SVG, enviar arquivos, e eu vou selecionar aqui esse arquivo aqui do calendário, que foi o que eu acabei de salvar. Pronto, inserir mídia. E aqui agora já ficou ajustado certinho. Então, já fizemos essa parte aqui de alterar o conteúdo da nossa timeline. Agora a gente vai personalizar o estilo dela. A gente vai ajustar aqui as cores e também a fonte que estamos usando. Então vou vir aqui nessa aba de estilo. Aqui em alinhamento você pode deixar aqui à esquerda. Você pode deixar à direita também. Eu vou deixar nessa daqui que vem por padrão ao centro. E aqui nessa parte de responsivo eu vou deixar para mobile e desktop, ou seja, ele vai alterar esse estilo aqui quando a pessoa estiver acessando o nosso site, acessando a nossa página de captura por um tablet ou pelo celular. Então aqui, por exemplo, se eu vier nessa parte de modo responsivo aqui e mudar para o tablet, aqui ele já alterou o estilo, ele ficou aqui aparecendo à esquerda, aqui essa parte do calendário. Então eu deixei nessa parte. Aqui nessa parte de espaçamento horizontal, eu vou deixar 10 pixels. E aqui nessa parte vertical, eu vou deixar em 40. Pronto, então observe o seguinte, aqui, quanto maior a gente deixar, mais distante vai ficando uma caixinha da outra. Aqui no caso, uns 40 tá bom. Pronto. Agora vamos configurar o card. Então eu clico aqui para expandir esse menu. Em alinhamento, eu vou deixar à esquerda. Observe aqui o texto, ó. Por padrão, ele fica nesse aqui, centralizado. Tem esse aqui da direita também, só que eu gosto mais desse aqui à esquerda. Aqui nessa parte de imagem é onde a gente conseguiria estar definindo o tamanho da nossa imagem, só que no caso, como não tem nenhuma imagem aqui, aí não, a gente nem precisa mexer. Só que se fosse, aqui em aparência, se fosse essa skin 2, por exemplo, aqui já aparece uma imagem, tá vendo? Só que no caso eu vou deixar nesse skin 1 mesmo, que aí não tem imagem. Voltando aqui em estilo, no card. Aqui agora eu vou estar ajustando a cor do meu título, que no caso aqui é o nome da aula. Então eu vou pegar esse mesmo tom de azul aqui, mais escuro. Esse daqui, vou copiar o código da cor e vou colocar aqui nessa parte. E aqui também você consegue estar alterando a cor no hover, ou seja, quando a pessoa passar um mouse aqui em cima dessa parte aqui, ele vai alterar a cor. No caso aqui eu não vou mexer para que ele mantenha essa mesma cor aqui padrão. Na parte do conteúdo, eu vou estar deixando aqui na cor preta, pronto, que é o conteúdo aqui de dentro, esse texto aqui de dentro. Aqui a gente consegue estar mudando a tipografia, então o estilo da fonte do título e também do conteúdo. E aqui eu vou colocar aquela mesma fonte, essa Epilogue. E aqui nessa parte da cor do conteúdo, eu vou deixar na verdade esse código aqui. Esse 33, esse daqui, dessa forma. E agora eu vou alterar a fonte também aqui do conteúdo, que vai ser essa Epilogue. O tamanho vai ser 16. E aqui a altura da linha eu vou mudar para EM e vou deixar 1,5. Aqui eu também consigo adicionar um arredondamento nessa parte aqui do card. Então aqui eu vou deixar uns 10. Aqui 10 tá bom, olha só, já ficou com a bordinha arredondada. E aí a gente já concluiu essa parte aqui de configurar o nosso card. Agora vamos configurar aqui o estilo da data. Essa parte aqui, onde tem aqui 6 de maio, 7, 8. Então aqui na parte da cor, eu vou deixar na cor branca. E aqui observe que quando eu passo o mouse, ele está mudando de cor. Então aqui nesse hover, eu vou mudar a cor também. E aqui nessa parte foco, eu vou deixar na cor branca também. Pronto. Vou tirar aqui a tipografia, vai ser essa Epilogue também. E o tamanho eu vou deixar 16. Aqui nessa parte do conector, a gente vai estar ajustando essa linha aqui que aparece. Então aqui a cor, eu vou estar deixando, vou ver qual que eu tinha deixado aqui. Vou pegar aqui esse tom de azul. Então olha só, que é o mesmo tom de azul que eu estou usando aqui nessa primeira seção, que eu vou usar
na última sessão também. E essa parte do progresso eu vou estar usando aquele código da cor vermelha, que é esse daqui. Então copiei ele e aqui em progresso, porque aí quando a pessoa for rolando aqui a página, ele vai mudando também a cor aqui da linha. Aqui você consegue também mexer aqui na espessura da linha, então você consegue estar deixando ela mais grossa. Eu vou deixar aqui no 3 mesmo. E agora, por último, aqui a gente pode personalizar essa parte do nosso ícone, que no caso aqui a gente colocou o ícone de um calendário. A gente pode estar mudando aqui a cor primária dele, então eu vou estar pegando aquele tom de azul também, esse daqui, vou colar aqui nessa parte. A cor secundária aqui eu vou manter na cor branca mesmo, e no hover eu vou mudar aqui, eu vou deixar esse tom de azul também. E no focus, ou seja, quando passar aqui por essa data, por exemplo, a cor que vai ficar, eu vou deixar na cor vermelha também. Então vou pegar o código da cor vermelha, volto aqui na página, cor primária eu deixo o vermelho, então olha só. Conforme vai passando aqui por esse ícone, ele vai ficando na cor vermelha. E na cor secundária, eu vou deixar no vermelho também. Voltando aqui para o normal, eu posso estar aumentando o tamanho aqui desse ícone, eu vou deixar 30. Aqui no padding eu vou colocar 10. Pronto, olha só, ele vai aumentando esse espaçamento aqui. 10 tá bom. Aqui nessa parte de borda eu vou deixar nenhuma borda. E aqui eu vou clicar em atualizar, que essa parte aqui da nossa timeline para o computador já está finalizada. Depois eu vou ajustar para o tablet e também para o celular. Agora uma coisa que está faltando aqui embaixo é um botão como esse daqui. Então eu venho aqui nessa parte e vou pesquisar por botão. Aqui, vou colocar aqui embaixo. E aqui eu vou estar ajustando esse botão para que ele fique parecido com esse daqui do nosso formulário. Então eu venho aqui nessa parte de estilo, tipografia eu vou deixar Epilogue, o peso 600, o tamanho aqui eu vou deixar 18. E aqui na parte da cor do texto, na cor branca mesmo. E aqui a cor do botão vai ser esse mesmo código aqui, essa cor vermelha. Pronto. E eu vou aproveitar e vou ver aqui a cor que eu tinha deixado no hover aqui desse botão. Então aqui em estilo, botões, aqui o botão do formulário, hover. Eu vou pegar esse tom de vermelho aqui mais escuro. Venho aqui nesse botão. E aqui nessa parte de ao passar o mouse, eu deixo aqui em cor o tom mais escuro, olha só. Agora, aqui nessa parte de preenchimento, vou fazer o seguinte. Superior eu vou deixar 20, inferior 20 também. E aqui na direita eu vou colocar 60 e na esquerda 60 também. Agora eu vou personalizar o texto aqui do meu botão, que no caso é esse daqui, quero participar gratuitamente. Então vou copiar, colocar aqui. E nessa parte aqui do link, olha só, essa parte aqui é muito importante que você preste atenção. Aqui eu vou deixar esse símbolo aqui do hashtag e eu vou colocar formulário. Formulário dessa forma aqui. Agora voltando nessa primeira seção, eu venho aqui nessas configurações do container, esse container principal aqui da primeira seção. Eu venho aqui nessa parte em avançado e aqui nessa parte de ID CSS eu vou colocar formulário. Aqui não precisa ter o hashtag, apenas o texto que eu tinha colocado naquele botão. Então aqui nessa seção eu deixei ID CSS como formulário e aqui nesse botão eu deixei aqui na parte do link a hashtag formulário. E aqui na parte de opções de link eu não preciso marcar nenhuma dessas opções. Que aí o que vai acontecer? Vou clicar aqui em atualizar. Olha só, vou pré-visualizar aqui a página como está ficando. Quando eu clicar aqui nesse botão, eu sou direcionado para essa primeira seção aqui. E por que isso acontece? Porque nessa primeira seção eu coloquei o ID do formulário, que é o que eu coloquei aqui, o comando que eu coloquei aqui nesse botão, entendeu? Só que no botão precisa ter a hashtag e formulário, e aqui na seção, nessa parte do ID CSS, não precisa ter a hashtag, apenas o texto formulário. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só voltar aqui, a parte que eu mostrei ali como que eu fiz, e você seguir o passo a passo certinho, que não tem erro. Voltando nesse botão aqui, eu venho nessa parte de estilo, e aqui eu vou colocar um arredondamento também. Então aqui em raio de borda, raio da borda, eu vou colocar 10 pixels também. Eu poderia deixar até maior, só que aqui uns 10 pixels
já está bom. E aqui eu vou clicar em atualizar. Aqui eu só estou achando bem próximos esses elementos aqui dentro desse container. Aqui, por exemplo, esse botão com esse card. Então eu posso vir aqui nesse container da minha segunda seção. E aqui em espaçamento, eu vou aumentar aqui. Eu vou deixar uns 40. Pronto. Então aqui já deu um espaçamento melhor. Olha só, entre esse botão, entre esse card. Só que aqui, esse texto aqui, eu quero que fique próximo a essa parte aqui da caixinha do cronograma. Então, com esse texto selecionado, eu venho aqui em avançado e aqui em margem, eu desvinculo isso daqui, que eu quero mexer apenas nessa parte superior. Aí eu vou deixar aqui menos 30 pixels, que olha só, por padrão, ele estava assim distante, esse texto ele estava distante desse texto aqui do cronograma, só que deixando aqui menos 30, aqui já fica interessante porque essa parte aqui, esse título cronograma do nosso evento, ele tem uma relação com o que você vai aprender. Então aqui eu deixo bem próximo dessa forma, entendeu? Aqui já ficou mais interessante. Vou clicar aqui em atualizar. E essa segunda sessão aqui no computador também está finalizada. Depois vamos ajustar para o tablet e também para o celular. Agora eu vou criar aqui a última sessão, que vai ser a sessão aqui sobre o mentor, sobre a pessoa aqui que vai estar ensinando aqui durante essas aulas gratuitas. Então aqui eu vou adicionar um novo container. Esse daqui vai ser na direção aqui da direita, direção da linha, essa setinha para a direita. E aqui em avançado, preenchimento superior eu vou deixar 120, inferior 120 também. Aqui eu vou adicionar uma imagem, então aqui olha só, tem uma imagem aqui na esquerda e aqui na direita tem um container e dentro desse container tem esses textos aqui e esse botão. Então aqui antes eu só vou fazer alguns ajustes nesse container, que aqui nessa parte de direção, aqui está certinho, essa setinha para a direita. Justificar conteúdo, eu vou deixar esse espaço entre. Alinhar itens, eu vou deixar ao centro. Espaçamentos, aqui eu vou zerar. E esse envolver, eu vou deixar essa opção aqui ativa. Agora sim, eu pego a minha imagem, coloco aqui dentro. Aqui em resolução da imagem, eu vou deixar completo. E vou ver a largura que eu tinha deixado aqui nessa página de referência. Então, eu deixei aqui em 44%. 44%, aqui nessa parte largura, personalizado, 44%. Agora eu vou pegar um outro container e colocar aqui dentro. Só que eu vou ajustar a largura dele para ele caber aqui ao lado da minha imagem. Então aqui com esse container selecionado, aqui em largura do conteúdo eu mudo de encaixotado para a largura total. E aqui eu vou deixar 50%. Que aqui eu poderia deixar até um pouco maior, que no caso como essa imagem ela tem 44%, esse container ele poderia ficar até com 56% aqui, para preencher os 100% aqui do meu container, só que no caso eu vou deixar aqui 50% para ele ter essa margem aqui, esse espaçamento entre a imagem e entre o container. Ainda dentro desse container aqui, eu vou vir aqui nessa parte de direção, vou colocar esse para baixo, justificar conteúdo eu vou deixar ao centro e em alinhar itens eu vou deixar aqui à esquerda. Aqui nessa parte eu vou deixar envolver. E nessa parte aqui do espaçamento, vou ver quanto que eu tinha deixado aqui. Eu deixei 30. Então aqui eu vou deixar 30 também. Pronto. Agora aqui em avançado, nessa parte de preenchimento, eu vou zerar. Pronto. E agora eu vou começar a adicionar o conteúdo que vai dentro desse container aqui. Que no caso vai ser essa parte conheça seu professor, o nome do professor, que aqui eu coloquei como exemplo. Um texto aqui que fala sobre o professor e aqui um botão. Então, eu posso pegar essa caixinha aqui desse texto, que já tem a bordinha, eu posso copiar, colar aqui dentro. Posso copiar também esse texto aqui, o que você vai aprender. Colo aqui dentro. Vou copiar agora esse texto aqui, que já está na cor cinza, só vou diminuir o tamanho dele depois, mas já vou colocando aqui. E esse botão eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar ele e vou colar aqui. Só que antes eu vou fazer um outro ajuste nesse botão, que nessa parte de preenchimento, em superior eu vou deixar 22, inferior 22 também, para ele ficar um pouquinho mais... para ele ficar um pouquinho maior aqui. Então agora sim, eu copio ele, colo aqui, pronto. E aqui... observe o seguinte,
como aqui dentro desse container eu deixei aqui nessa parte de espaçamento 30 pixels, ou seja, espaçamento entre os conteúdos aqui dentro desse container, olha só, se eu aumentar aqui, ó, ele vai aumentando o espaçamento, aqui vai diminuindo. Então, como aqui eu deixei 30, e nesse container aqui eu tinha deixado aqui 40, que foi 39, mas certo é 40, esse texto e essa caixinha aqui em cima, eles tinham ficado numa distância boa, olha só, aqui não está tão grudado. Eu tinha deixado aqui a margem em menos 30, certo? Só que aqui, como eu deixei o espaçamento aqui entre esses elementos aqui dentro desse container menor, ou seja, aqui está em 30, aqui nessa parte da margem que eu tinha colocado nesse texto aqui, que foi menos 30, já foi muito para esse conteúdo aqui desse container. Então aqui eu vou deixar menos 20 dessa forma aqui, que assim esse título aqui com essa caixinha aqui que tem essa borda, essa caixinha de texto que tem essa borda, ele vai estar na mesma distância aqui visualmente, né? Vai estar na mesma distância aqui que esse título e essa caixinha aqui do cronograma. Só que aqui agora eu vou estar alterando o conteúdo aqui dessa parte. Então aqui está cronograma do nosso evento, que eu tinha copiado aqui de cima. Aqui eu vou mudar para esse texto aqui. Conheça seu professor. Então eu copio esse texto, colo aqui. E aqui é o nome da pessoa que vai estar ensinando. Então eu copio esse nome dele aqui e vou colar aqui nessa parte. Pronto. E aqui esse texto eu só vou diminuir um pouco o tamanho dele. Aqui nessa parte de estilo, tipografia, eu vou deixar aqui 16 pixels. E aqui a altura da linha eu vou deixar 1,5 em. Então quanto menor aqui o tamanho da nossa fonte, maior vai ser a altura da linha. Então aqui nesse caso eu deixei 1,5. Voltando aqui para a parte do conteúdo, eu vou copiar esse mesmo texto que eu já tinha colocado aqui. Então vou selecionar tudo, vou copiar e vou colar aqui nessa parte. E aqui observe o seguinte, quando a gente coloca aqui um parágrafo, aqui dentro nessa parte do título, por exemplo, eu vou colocar aqui, texto de exemplo. Aí se eu vier aqui, pular uma linha, der um espaço e digitar aqui outro texto de exemplo, observe o seguinte, por mais que eu tenha colocado aqui esse texto em um outro parágrafo, aqui nessa parte ele ficou na mesma linha. E como é que a gente pode estar resolvendo isso? É bem simples, você vai colocar esse código aqui, BR, duas vezes dessa forma aqui, ó, exatamente dessa forma, que assim ele vai pular a linha e vai iniciar aqui um novo parágrafo. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, abrir o bloco de notas aqui e eu vou colar aquele texto que é o que eu estou usando na página como exemplo. Então observe que aqui, entre cada um dos parágrafos, eu coloquei esse BR dessa forma aqui, para ele pular a linha corretamente. Então, esse mesmo texto aqui é o texto que eu vou colar aqui nessa parte, e olha só, aqui ele já pulou a linha certinho. Aqui eu vou clicar em atualizar, e aqui para finalizar a nossa página na versão do computador, a gente precisa estar adicionando as imagens, que no caso aqui vai ser nessa primeira seção, e aqui nessa seção que fala sobre o professor. Aí depois a gente vai estar ajustando a página para o tablet, depois para o celular e depois construindo também essa página de obrigado. E para estar editando a imagem, que na verdade a única coisa que eu fiz aqui foi deixar a imagem quadradinha, então eu recortei aqui a imagem, já vou mostrar certinho como que você pode estar fazendo. Para isso eu usei o Figma também. E aqui o bom do Figma é que a gente consegue estar exportando a imagem em um tipo de arquivo que ele fica em uma boa qualidade e ele fica leve também, que é o formato WebP. Esse é o formato ideal de imagens para a gente estar usando nas nossas páginas. Você também pode estar salvando a sua imagem usando o editor do Canva, por exemplo. Porém lá você não vai ter essa opção de exportar a imagem no formato ideal, igual eu vou mostrar aqui. Então, como que vai funcionar? Você vai pegar aí a sua imagem, e essas imagens aqui eu tinha baixado de um site, que se eu não me engano foi esse pixels.com, então esse aqui é um site que você consegue estar baixando imagens sem direitos autorais, e aqui você pode estar fazendo a sua busca aí, recomendo que você faça a busca em inglês, aí você pode estar usando o Google Tradutor. Tem esse outro site aqui, que é um splash.com. Aqui também você consegue estar baixando imagens sem direitos autorais. Você faz a busca em inglês. Então, por exemplo, aqui,
Pesquisei aqui por mulher, em inglês. Só que aqui você vai vir nessa parte de licença e aqui você vai deixar nessa parte gratuita. Aqui ele vai mostrar imagens sem direitos autorais. E aqui também tem um outro site que é esse freepik.com. Algumas imagens dele aqui você vai precisar ter uma conta Pro nele, só que também é uma ferramenta muito boa, você pode estar fazendo a pesquisa aqui pelo que você procura. Então, nesse caso aqui eu tinha baixado essas duas imagens sem direitos autorais, só que aí se você estiver fazendo um site para você mesmo, aí você vai pegar as suas fotos ou então as fotos de algum cliente, caso você esteja fazendo um site para uma outra pessoa. E aí como que você faz para estar adicionando a imagem ali no Figma e salvando no formato, no tamanho certinho? Eu vou baixar essa imagem aqui como exemplo, então vou clicar aqui para baixar gratuitamente. E ela já veio parar aqui dentro da minha pasta. Olha só. Eu vou pegar essa imagem e eu vou arrastar aqui para dentro do Figma. Dessa forma. Pronto. Só que a imagem, ela veio aqui. Olha só, nessa parte aqui do W, a gente consegue ver a largura da nossa imagem. Então, ela está com mais de 2.000 pixels aqui. E a altura é nesse H. Está com mais de 4.000 pixels. A gente não precisa usar uma imagem que tenha esse tamanho. Porque ela vai ter um tamanho ali maior do que o que a gente precisa, entendeu? Ela vai ficar um arquivo pesado por conta disso. Então, essas imagens eu tinha deixado ela no tamanho de 800 pixels de largura por 800 pixels de altura. Então, para isso, a gente vai vir aqui nessa parte para a gente estar adicionando um novo frame aqui dentro do nosso Figma. Então, para isso, eu vou vir aqui nessa parte e vou selecionar essa opção aqui de frame. Você também pode pressionar a tecla F aí no seu teclado, que vai abrir essa ferramenta aqui. E aí, com a tecla Shift pressionada, você vai criar aqui um quadradinho. E aqui nessa parte da largura e altura, você vai deixar em 800 pixels. Então já deixa essa opção aqui marcada, que conforme eu colocar aqui 800, esse aqui já veio parar em 800 também. Então, caso no seu não tenha ficado também, você vai e faz o ajuste, você desvincula aqui, aí você deixa 800 nesse W e 800 aqui nesse H também. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Essa imagem aqui a gente precisa adicionar dentro aqui desse frame para ela já ficar no tamanho certinho. Então, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla K no teclado, eu também posso vir aqui em cima e mudar para a escala, que aqui eu consigo diminuir aqui a imagem. E agora sim eu venho e coloco dentro aqui desse frame 1. Observe que aqui nessa parte de camadas, tenho esse frame 1 aqui e tem aqui a imagem dentro desse frame 1. Aqui eu posso dar 2 cliques aqui nesse frame 1 para renomear. Então, vou colocar aqui, por exemplo, imagem 01. Pronto. E aqui agora, aqui nessa parte em camadas, eu clico aqui em cima dessa foto. E aqui eu ainda estou com a ferramenta da escala aqui aberta, que eu tinha apertado K aqui no teclado, né? Eu também posso vir aqui em escala. E eu vou diminuindo essa imagem aqui, deixando ela dessa forma aqui mais ou menos. Olha só. Que eu posso diminuir aqui, pronto, dessa forma aqui. E aqui agora, quando eu clico aqui nessa parte de imagem 01, que é o frame que eu tinha criado, está mostrando aqui o tamanho certinho, 800 pixels de largura por 800 de altura. Agora essa imagem aqui, eu posso estar exportando ela. Só que aqui é o seguinte, vamos supor que essa seja a imagem para a primeira seção. Na primeira seção aqui da nossa página, o conteúdo aqui ele está à esquerda, então seria interessante que nessa foto ela estivesse olhando aqui para a esquerda também, assim como eu tinha feito nessa página aqui de referência. Olha só, tem essa imagem aqui que ele está olhando para a esquerda e esse conteúdo ele está na esquerda, e tem essa imagem aqui que o conteúdo está na direita, essa seção, né, que o conteúdo está na direita, e na imagem ele também está olhando para a direita. Mas aí vamos supor que eu só tenho imagem que ela esteja olhando aqui para a direita e na primeira seção eu queira que ela esteja olhando para a esquerda. Eu posso, com essa imagem aqui selecionada, eu cliquei aqui dentro, eu venho com o botão direito em cima da imagem e clico nessa parte de flip horizontal. E olha só, ela já ficou olhando aqui para a esquerda também. Aí agora eu posso vir aqui e ajustar um pouco aqui dessa forma. E aí, para estar salvando essa imagem, eu seleciono aqui essa imagem 01, eu venho aqui em cima nessa parte, e aqui em plugins eu vou pesquisar por esse aqui, WebP Exporter.
que esse plugin aqui a gente vai estar usando para exportar a imagem no formato WebP, que é um formato que ele vai ficar numa boa qualidade a imagem e vai ficar um tamanho leve, mais leve do que os outros formatos de imagens, entendeu? Então, eu vou clicar aqui para abrir esse plugin. E aqui nessa parte de preferências, você vai deixar dessa forma igual o meu está. Você vai deixar essa opção aqui ativa, vai deixar em 1x e aqui você vai deixar nessa opção exatamente como está aqui. E aqui ele pede para a gente selecionar um frame. Então aqui eu seleciono esse frame aqui da imagem 01. Não pode ser apenas a imagem, tem que ser esse frame aqui que eu tinha criado, que você criou aí da imagem 01. Agora você clica em exportar e você vai selecionar a pasta para você estar salvando a sua imagem. No caso aqui eu vou salvar nessa pasta, vou clicar aqui em salvar e olha só, a imagem já ficou salva aqui. E olha a diferença de tamanho aqui do peso da imagem. Essa imagem aqui, a original que eu tinha baixado, ela está com mais de 2 megas. E essa imagem aqui, ela está com 51 KB. Essa imagem que eu salvei agora em WebP. Ela está em um tamanho aqui bem leve e já vai estar ali numa qualidade boa para a gente usar na nossa página. E aqui agora, voltando aqui ao Elementor, para adicionar a imagem aqui, então a gente vem nessa parte que a gente tinha colocado essa caixa aqui da imagem, resolução da imagem aqui, vou deixar completo, e aqui em escolher imagem, a gente vai selecionar aqui o arquivo, e vai selecionar a imagem que a gente acabou de salvar. Selecionar, pronto, dessa forma aqui. No caso eu usei uma outra imagem só como exemplo mesmo, né? Só que eu já tinha feito essa mesma coisa com essas imagens aqui, ó. Eu tenho essa imagem dele aqui, que eu tinha baixado essa imagem, aí eu fui, criei um frame, coloquei a imagem dentro do frame, e também essa outra imagem aqui, que observe que ela, no tamanho original dela, né, ela não é quadradinha, mas aí eu fui e coloquei dentro desse frame. Então é dessa forma que a gente faz, e aí eu vim aqui e exportei a imagem, então com o mesmo plugin aqui. Você pode inclusive, quando você pegar aqui, pesquisar por um plugin, então pesquisar aqui novamente, WebP, esse aqui, ó, WebP Exporter. Quando você passa o mouse aqui, ó, ele vai mostrar essa opção para você salvar. Aí ele já vai ficar aparecendo aqui na sua lista de plugins. Aqui, ó, salvos, plugins salvos. Então, aqui eu já vou abrir ele. Então foi dessa forma que eu selecionei aqui esse frame da foto 1, exportei essa foto 1, vou substituir aqui, no caso já tem um arquivo com esse nome. E agora a mesma coisa, eu seleciono aqui essa foto 2, o frame da foto 2, e clico em exportar. E vou exportar a foto aqui. Pronto. Volto aqui no Elementor. Agora eu vou subir as imagens corretas. Eu posso subir as duas imagens de uma vez, então selecionei as duas. Vou clicar em abrir. Porém aqui nessa parte de selecionar, eu vou selecionar apenas essa aqui, que ele está olhando para a esquerda. Pode ser uma imagem também, que a pessoa esteja olhando para frente, ou até mesmo aqui ele poderia estar olhando aqui, né, para a direita. Só que como eu falei, aqui faz mais sentido essa parte, ele está olhando para a esquerda, que aí é onde está o texto também, está o conteúdo aqui dessa primeira seção. Agora nessa imagem aqui de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Então eu seleciono aqui essa parte da imagem, conteúdo, aqui a resolução da imagem já está completo. Eu clico aqui para escolher a imagem e eu vou pegar essa imagem aqui que ele está olhando agora para a direita. Selecionar, pronto, e aqui eu vou clicar em atualizar. E uma coisa aqui que eu vou fazer agora é personalizar, deixar ainda melhor aqui o estilo dessa imagem aqui da parte que ela está. Que aqui observe que eu coloquei essas bordas aqui e eu deixei também a imagem um pouco arredondada. E aí como que eu fiz isso? Vou ver aqui em estilo, olha só. Aqui nessa parte de raio da borda eu deixei em 30, então vou fazer a mesma coisa aqui nessa primeira imagem. Eu vou colocar aqui em estilo, raio da borda, eu vou colocar aqui 30, então observe que ela já ficou redondinha aqui em volta. Tipo de borda eu vou colocar aqui na cor sólida. E aqui nessa parte de largura da borda eu vou desvincular isso daqui que eu quero mexer apenas nessa parte aqui da direita. Então olha só. Como eu mexi aqui só na direita, ele adicionou essa borda aqui na parte da direita. E aqui na parte inferior também eu vou adicionar. E olha só como que ficou aqui. E agora eu vou estar alterando a cor aqui dessa borda. Então eu vou pegar esse mesmo tom aqui que eu tinha usado, esse tom de azul aqui, e aqui nessa parte de cor da borda eu vou colar, e aqui eu meio que adicionei duas bordas, né? Olha só, tem essa primeira aqui, que eu mostrei aqui como que a gente faz,
Então tem essa primeira aqui. E essa outra aqui eu fiz usando esse recurso aqui de sombra da caixa. Então voltando aqui à nossa página, nessa parte aqui de sombra da caixa, eu vou fazer o seguinte. Aqui em horizontal eu vou colocar 10. Aqui na vertical 10 também. Em desfocar eu vou zerar, porque olha só, aqui ele está criando uma sombra mesmo, né? Só que no caso eu vou zerar. E aqui na parte da cor eu vou ajustar. Colocar esse mesmo código que eu tinha colocado aqui. Pronto. Então, olha só como que ficou aqui esse efeito, bem interessante. Não fica algo tão simples igual a gente fazer dessa forma aqui, ó, só imagem e tal. Fica um estilo mais interessante. E aí eu vou aproveitar e eu posso copiar o estilo dessa imagem aqui, né, para já pegar essas bordas que eu criei aqui. Eu só tenho que fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, então copiei. Só que antes de eu colar o estilo, eu vou ver nessa imagem a largura que eu tinha deixado. Eu tinha deixado em 44. Então, vou colar o estilo em cima dessa daqui, porém ela aumentou o tamanho. Por que aumentou o tamanho? Se a gente for ver aqui, a largura dela agora, de 44, ela foi para 50. E por que isso aconteceu? Porque eu copiei o estilo dessa imagem aqui, que ela está aqui em largura, ela está com 50%. Então aqui eu colei o estilo, mas o intuito era colar apenas o estilo dessa parte da borda, né? Então essa parte aqui da largura eu vou voltar para os 44%. Dessa forma aqui. Agora eu clico aqui em atualizar. Agora vamos ajustar a nossa página de captura para os outros dispositivos, pois aqui no computador, na versão do computador, já concluímos ela aqui. Então eu vou clicar aqui nessa parte aqui embaixo em modo responsivo e aqui eu vou alterar o design primeiro aqui no tablet. Então cliquei aqui e essa é a visualização que a pessoa vai ter no tablet da nossa página de captura. Então aqui nessa primeira seção eu vou fazer o seguinte, aqui em avançado, nessa parte de preenchimento, eu vou desvincular isso aqui. Aqui em superior eu vou deixar 60, na direita eu vou colocar 20, inferior 60 e na esquerda 20 também. E agora eu vou organizar esse container aqui, que aqui a largura ele está 42%, só que eu vou mudar aqui, vou deixar aqui porcentagem, vou colocar 100% dessa forma aqui. E aqui você tem duas opções. Essa imagem você pode estar deixando ela aqui acima desse container que tem esses outros conteúdos, ou você pode deixar aqui embaixo. Isso daí vai mais de acordo com a sua preferência. No caso aqui, se você quiser estar invertendo a ordem aqui disso, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse container aqui, nessa parte avançado, aqui em ordem, você vem em personalizado e você coloca aqui 2. E essa imagem aqui em avançado, aqui nessa parte ordem, você deixa 1. Dessa forma, aqui no desktop, ele vai manter como estava mesmo, porém aqui no tablet, a gente colocou o seguinte, que nessa parte de ordem, a imagem deve ficar primeiro do que esse container aqui que tem essas outras informações, que no caso aqui, a ordem dele ficou em 2. Só que no caso eu não vou estar mexendo nisso, eu vou estar então desmarcando essa opção de personalizado, e aqui na imagem também, eu vou desmarcar essa opção. Então eu vou deixar aqui a imagem abaixo mesmo. E aqui nesse container principal, aqui nessa parte de layout, eu vou vir aqui em direção, vou colocar aqui essa setinha para baixo. Justificar conteúdo eu vou deixar ao centro. Aqui em espaçamento eu vou estar aumentando aqui, deixar uns 40, assim tá bom. Que ele aumentou a distância aqui desse container para essa imagem. Esse container aqui, eu vou vir aqui em layout. Aqui nessa parte de justificar conteúdo, aqui nessa parte de alinhar itens, eu vou deixar ao centro, dessa forma. E aqui agora essa headline, eu venho aqui no editor, venho em estilo. Alinhamento eu vou deixar ao centro. E aqui a subheadline eu vou deixar no alinhamento ao centro também. Esse formulário eu posso vir aqui em avançado, largura, personalizado, mudo para porcentagem. E aqui eu vou estar aumentando aqui, eu vou deixar uns 60%. 70%, assim está bom. E pronto, essa primeira seção já está ajustada para o tablet também. Agora, essa segunda seção aqui, eu venho aqui em avançado, preenchimento, eu vou deixar 60 superior, 20 na direita, 60 inferior e 20 na esquerda. Dessa forma aqui, assim acredito que já está bom. E agora, essa última seção aqui, eu venho em avançado, preenchimento, eu vou deixar
60 superior, direita 20, inferior 60 e esquerda 20 também. E aqui nessa aba de layout, ainda dentro desse container aqui da terceira seção, aqui na parte da direção eu vou deixar essa setinha para baixo, justificar conteúdo eu vou deixar ao centro e alinhar itens eu vou deixar ao centro também. Aqui nessa parte de espaçamento eu vou deixar os 40, pronto. Essa imagem aqui em avançado, largura personalizada, eu coloco em porcentagem e aqui eu vou deixar 60%. Nessa seção aqui, então, a imagem ela já ficou automaticamente aqui aparecendo antes do conteúdo desse outro container aqui. E nesse container agora, eu venho aqui nessa parte de largura, mudo para porcentagem e aqui eu vou deixar 100% dessa forma aqui. Vou clicar em atualizar, que aqui a nossa página também já está ajustada para o tablet. Agora vamos ajustar para o celular. E observe o seguinte, as configurações que a gente está aplicando aqui no tablet, automaticamente ela já puxa para o celular também. Como por exemplo, se eu vier aqui na parte de editar esse container em avançado, ele já puxou o preenchimento que eu coloquei no tablet, que aqui no caso ficou 60 superior, 20 na direita, 60 inferior e 20 na esquerda. Aqui agora vai ser mais ajustes aqui na parte do tamanho do texto, imagens também, mas enfim, nessa parte aqui desse container eu não vou precisar mexer. Então, aqui essa logo eu vou aumentar um pouco o tamanho da imagem, então aqui em avançado eu vou mudar para porcentagem e eu vou colocar aqui uns 46%. Esse título aqui, essa headline, aqui em tipografia, eu vou diminuir um pouco o tamanho, 34. Aqui, nessa parte de visualização, nesse W aqui, eu gosto de deixar 420, dessa forma aqui, ou até um pouco mais, aqui 430. E aqui a tipografia, eu deixei 34, então assim eu acredito que já está bom. Aqui, essa subheadline, eu vou diminuir um pouco o tamanho, então eu vou deixar aqui 20 pixels, ou 18 está bom. E aqui esse formulário em avançado, largura, eu vou deixar largura total. Esse texto aqui dessa caixinha, eu vou vir aqui em estilo, e aqui nessa parte de tipografia, eu vou fazer o seguinte, eu quero que sempre ele apareça no mesmo tamanho, independente da largura do celular. Que aqui, por exemplo, ó, conforme eu vou ajustando, que tem dispositivo que ele vai ter essa largura, outros que vão ter essa largura aqui mais ou menos. Só que observe que em alguns tamanhos, aqui você consegue ver a largura, ó, conforme eu vou aumentando ou diminuindo, ele vai quebrando em mais linhas. E aí uma forma de eu estar ajustando isso é o seguinte, aqui nessa parte de tipografia, eu mudo aqui em tamanho, eu coloco nesse VW aqui, e aí eu deixo de uma forma que ele ocupe sempre uma linha. Aqui, por exemplo, 3,1. E eu vou fazer o seguinte também, aqui em avançado, nessa parte de preenchimento, aqui na direita eu vou colocar 20, e aqui na esquerda eu vou colocar 20 também. Na parte superior eu vou deixar 14, inferior 10. E aqui nessa parte de largura eu vou deixar largura total 100%, e aqui em estilo eu vou deixar centralizado, pronto, dessa forma. E eu posso aumentar aqui um pouco o tamanho, vou deixar 3,6, 3,7, e aí eu vou fazendo o teste, eu vou aumentando, ele está sempre ficando na mesma linha aqui. Tá vendo? Sempre na mesma linha. Aqui ele começa a quebrar, então aqui eu posso diminuir. Vou deixar aqui 3,5. Olha só, 3,5, independente do tamanho que eu coloco aqui, ó, ele continua do mesmo tamanho. Então dessa forma aqui já está bom. E aí, claro, isso vai depender do tamanho, da quantidade de texto que você vai ter aqui dentro, mas eu recomendo que você não coloque tanta coisa nessa parte, aqui é mais um texto curtinho mesmo, com os detalhes aqui no caso desse evento, que aqui fala a data, que aqui está 12 de junho, só que no caso aqui é maio, né? Então vou ajustar, que eu tinha colocado ali na data maio. Aqui nessa parte da data, que aqui nem aparece, mas no computador aparece, ó. 6 de maio, então aqui eu ajustei para maio, vou clicar aqui em atualizar. Voltando aqui para o celular, então ele ficou dessa forma, vou ver aqui se eu consigo aumentar um pouquinho. Pronto, dessa forma não está quebrando em nenhum dispositivo. Atualizo. Agora essa imagem aqui nessa parte de largura personalizada, eu vou deixar aqui 70%. Pronto, aqui está bom.
E aí eu posso fazer aquela mesma coisa que eu ensinei a fazer aqui no tablet. Você pode alterar a ordem. Então nessa imagem aqui, você pode vir aqui nessa parte de ordem, personalizado. Aqui você deixa ela como 1. E aqui nessa daqui, avançado, nesse container, você vem aqui nessa parte de ordem, personalizado. E aí você coloca no 2 aqui. Dessa forma, então aqui a imagem ficaria primeiro. Só que eu gosto da forma que estava mesmo a imagem aparecendo embaixo. E por que eu gosto dessa forma? Porque aqui, quando a pessoa acessar pelo celular, é interessante que o formulário, o botão do formulário apareça para ela na primeira, assim que ela abrir o dispositivo, entendeu? Então, se tivesse muito para baixo aqui, a pessoa precisaria rolar a página para ver o formulário. Então, dessa forma aqui, já fica interessante. Agora vamos para essa segunda seção. Aqui eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu posso apertar aqui com o botão direito em cima dessa caixinha aqui de texto, copio e eu colo o estilo nessa daqui. Assim ele já vai colar o tamanho certinho que eu coloquei ali para a minha fonte. E aí sempre que você colar um estilo, você verifica se nos outros dispositivos, se o design não ficou quebrado, se está da forma que você tinha deixado mesmo aqui. Então está com a mesma configuração certinha, aqui no tablet também, então eu posso colar o estilo agora nesse daqui também, sem nenhum problema. Então vou colar aqui o estilo, olha só, eu vejo, confiro aqui se no computador está certinho, aqui também no tablet, está certinho também. Então, continuando aqui. Agora nesse título aqui, eu vou usar o mesmo tamanho de fonte que eu tinha usado aqui. Vou aumentar um pouco aqui a largura. Então aqui eu tinha deixado a fonte em 34, aqui no tamanho da fonte. E aqui nessa parte de altura da linha eu vou aumentar, eu vou deixar 1,2. Dessa forma aqui, 1,2. Só que aqui já não é interessante eu pegar e copiar esse estilo e colocar nesse daqui. Por quê? Se eu fizer isso daqui, olha só. Só para mostrar para você como que está aqui. Lembra que eu tinha colocado uma margem inferior aqui de menos 30? Então, o que acontece? Se eu vier aqui agora, copiar esse título aqui e colar o estilo nesse daqui, automaticamente ele vai pegar as mesmas definições desse texto, desse título, só que no computador também. Então, aqui nesse caso, ele acabou tirando também a margem inferior que eu tinha deixado, a margem superior que eu tinha deixado aqui de menos 30 pixels aqui no computador. Então, eu posso fazer isso, copiar e colar o estilo, só que você tem que verificar se ele não afetou nada também nos outros dispositivos, como por exemplo, aqui nesse caso, no computador. Então, aqui nesse caso, como eu colei o mesmo estilo desse texto aqui, que ele já ajustou aqui no celular o tamanho da fonte certinho, ficou o mesmo tamanho dessa daqui, eu tenho que voltar aqui no desktop e aí eu desvinculo isso daqui e eu coloco os menos 30 que eu tinha configurado antes. Aí eu vejo se aqui no tablet tá bom, então aqui tá certinho. Olho aqui no celular também. Aí aqui no celular, antes de ver essa parte aqui dessa margem negativa, eu vou primeiro vir aqui nesse segundo container, aqui nessa parte do layout, aqui em espaçamento, e aqui eu vou deixar 30, dessa forma. Então aqui como eu deixei 30, essa margem negativa aqui desse texto pode ser menor. Então aqui eu vou ver como que fica com menos 20. Ó, menos 20 já ficou interessante. Olha só. Aí agora eu vou ajustar o conteúdo aqui desse card, o estilo aqui desse card da timeline. Então eu venho aqui em estilo, aqui nessa parte do card, eu venho aqui nessa parte da tipografia do meu título. E aqui eu posso estar diminuindo o tamanho aqui da minha fonte. Deixar aqui 24. Aqui nessa parte da tipografia do conteúdo, tá 16 o tamanho, então aqui tá bom, posso deixar dessa forma. Então assim está ok. E aqui esse botão, eu venho aqui em estilo. Aqui em preenchimento eu vou deixar tudo 20. E aqui em alinhamento eu vou deixar justificado. Em avançado, largura, eu vou colocar largura total 100%. Aí eu já posso aproveitar, copio o estilo. E eu colo aqui nesse botão de baixo. Pronto. E agora vamos ver aqui essa última seção, a seção aqui sobre o professor. Então aqui eu venho nessa parte aqui em avançado. Largura, aqui eu vou deixar 70%. Vou confirmar se eu tinha deixado isso aqui também. Sim, 70%. Então, aqui assim está bom. Esse texto aqui, eu posso copiar o estilo também desse daqui. Então, vou copiar, colar o estilo. Aí eu tenho que ver se nos outros dispositivos ele não afetou em nada. Aqui, por exemplo, ele colocou
uma margem aqui de menos 30, só que nesse caso pode ser menos 20 aqui. Aqui menos 20 também. E aqui um menos 20. Já ficou interessante também. E aqui nesse container aqui de dentro, eu vou, nessa parte de alinhar itens, eu vou deixar ao centro dessa forma. E aqui em espaçamento, eu posso deixar uns 20 pixels. Pronto. Esse texto aqui agora, no caso, eu posso deixar menos 10. Menos 10 assim está bom. E ficou dessa forma aqui. Agora eu posso clicar aqui para atualizar e salvar a página. Então aqui a nossa página de captura ela está praticamente pronta. Depois a única coisa que a gente vai fazer é nesse formulário aqui, nessa parte de redirecionar, a gente vai estar colocando o link da nossa página de obrigado, que é ela que a gente vai estar criando aqui agora. Então eu vou acessar aqui o WordPress, então é o meu domínio /wp-admin. Eu venho aqui agora em páginas e aqui eu vou estar adicionando uma nova página. No caso aqui o nome dessa página vai ser obrigado. Aqui em modelo eu vou deixar tela do Elementor. O URL aqui ele vai ficar então o meu domínio /obrigado. Vou clicar em publicar e editar com o Elementor. Então aqui a página que você vai aprender a fazer agora é uma igual essa daqui. Então a gente pode aproveitar aquela página que a gente estava construindo antes. Então vou voltar aqui no painel do WordPress. Vou vir aqui em páginas e essa daqui de captura eu vou deixar ela aberta aqui no editor do Elementor, que algumas coisas a gente vai poder pegar dela mesmo. Então aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tom de azul aqui mais escuro que eu tinha usado nessa parte, vou copiar aqui o código da cor, e aqui nessa página de obrigado, aqui em configurações, estilo, tipo de plano de fundo clássico, eu vou colar a cor aqui azul escuro. Vou adicionar aqui um novo container. Esse container aqui vai ser na direção da coluna, essa setinha para baixo. Aqui em largura eu vou deixar 700 pixels. Aqui nessa parte avançado, no preenchimento eu vou deixar aqui 60 superior e 120 inferior. E aí voltando nessa página de captura aqui, eu vou copiar aqui essa logo, vou estar colando aqui. Só que aqui nesse container ainda eu tenho que fazer outro ajuste, que é o seguinte, aqui justificar conteúdo eu vou deixar ao centro. Alinhar itens eu vou deixar ao centro também. Pronto, então ficou a logo. Aqui eu posso diminuir um pouco o tamanho aqui da logo. Deixar aqui 25%. E agora eu vou copiar esse título aqui, essa headline. Eu vou colar aqui. Em estilo eu vou deixar ao centro. E eu vou colar esse texto. Você está quase lá. Então, copiei o texto. Você está quase lá. Que eu posso deixar nesse P mesmo. Que aqui no caso vai ter o aviso, né, para a pessoa estar entrando no grupo do WhatsApp. Só que aí antes ela precisa ver essa informação, que ela está quase lá. E tem uma barrinha de progresso aqui, que essa barrinha eu fiz usando o Figma também. Então aqui com o Figma aberto, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa opção aqui do retângulo, e vou colocar um retângulo aqui. E a largura, aqui eu vou deixar em 700 pixels. Por que 700? Porque 700 foi a mesma largura que eu tinha definido aqui, na hora que eu criei aqui esse container. Então eu coloquei aqui com 700 pixels. E aqui a altura que eu vou deixar em 20 pixels. Pronto, então olha só, aqui nesse W ficou 700 e aqui nesse H ficou 20. Aí aqui eu vou deixar, aqui em fio, preenchimento eu vou deixar na cor branca. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, com essa barrinha aqui eu vou apertar Ctrl D no teclado, que ele fez uma cópia aqui, ó. Observe que aqui a gente tem esse retângulo e tem esse outro aqui. Agora, esse daqui de cima, aqui nessa parte fio, eu vou colocar o código aqui de uma cor verde. Agora, eu vou arrastar aqui para a esquerda. Então, eu estou diminuindo apenas a largura aqui desse retângulo. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, uns 570. Observe aqui em cima. Dessa forma aqui. Agora eu venho puxando aqui de fora, seleciono esses dois retângulos, aperto Ctrl G no teclado e aqui nessa parte onde está grupo 1 eu coloco o nome barrinha, pronto. E agora eu vou estar exportando no formato SVG. Então aqui com esse grupo selecionado da barrinha, eu venho aqui em exportar, aqui eu deixo em SVG e vou clicar aqui para salvar. Então precisa ser nesse formato SVG. Volto aqui agora, aqui na página, eu venho e coloco aqui agora uma imagem aqui. Aqui nessa parte de resolução da imagem eu vou deixar completo.
e vou enviar aqui o arquivo da barrinha. Abrir, selecionar, e olha só como que está ficando. Aqui nesse container principal, aqui nessa parte de espaçamento, eu vou deixar aqui no lugar de 20, eu vou colocar 10. E aqui em envolver eu vou ativar essa opção. Agora eu preciso colocar um outro container, que no caso vai ser esse daqui, um container com fundo branco, que aí ele vai ter essa caixinha do texto, esse entre para o nosso grupo, esse outro texto e o botão. Então aqui eu vou pegar, vou puxar um container, aqui nessa parte. Aqui nessa parte de direção eu vou colocar aqui coluna vertical, essa setinha para baixo, justificar conteúdo ao centro e alinhar itens ao centro também, e vou ativar essa opção de envolver. Aqui nessa parte do estilo, tipo de plano de fundo, eu vou deixar aqui a cor na cor branca. A borda, aqui em raio da borda, eu vou colocar 20, para ele ficar com essa borda arredondada. E agora em avançado, eu vou desvincular isso daqui, e na parte superior eu vou colocar uma margem de 50 pixels, para ele ficar com uma distância dessa barrinha aqui. E aqui nessa parte de preenchimento eu vou colocar 50 pixels em todos os lados. E agora aqui dentro eu vou aproveitar esse elemento aqui dessa caixinha aqui com borda, copio e eu colo aqui dentro desse container. E aqui eu preciso estar alterando a cor também, então aqui na cor do texto, deixar na cor preta. E aqui em avançado, em borda, aqui eu vou mudar para a cor preta aqui nessa parte, então apenas arrastei aqui para baixo, ele estava na cor branca aqui em cima, coloquei aqui, então ficou o código da cor preta e esse 50 aqui que é o da opacidade aqui no final. Então olha só. E aqui eu preciso alterar o texto, que no caso vai ser esse daqui. Falta só mais um passo. Copiei o texto, venho aqui no conteúdo desse título, colo aqui. E agora eu vou copiar esse texto aqui da headline, colar aqui. Então eu clico com o botão direito em cima desse falta só mais um passo, aperto colar, que assim ele colou embaixo. Aqui em estilo, e aqui nessa parte de cor do texto, eu vou deixar na cor preta. O tamanho da fonte eu vou reduzir, então vou deixar aqui em 28. A altura da linha vou deixar 1,2. E aqui o texto, eu vou copiar esse texto aqui dessa página. Então aqui é esse aqui, só que aqui em avançado, observe o seguinte. Esse texto aqui, apenas a palavra WhatsApp veio parar na linha de baixo. E eu posso estar deixando isso melhor distribuído. Então aqui em largura eu mudo para personalizado. E aqui eu vou deixar de uma forma que a quantidade de texto na mesma linha fique parecida. Então aqui, por exemplo, em 64%, ele distribuiu melhor esse texto aqui. Agora eu preciso colocar um texto aqui com o tamanho da fonte menor. Então para isso eu posso aproveitar aqui da minha página de captura esse texto aqui, que ele já está no tamanho ali de parágrafo. Então eu posso copiar, colo aqui e eu vou alterar a cor dele. Vou deixar aqui na cor preta o texto, para ter um contraste aqui, como já está o fundo branco, né? Então precisa ter uma cor aqui que dê leitura. Agora eu vou copiar esse texto aqui, ó, que ele fala aqui que será por lá que compartilharemos todos os detalhes e o link para participar do nosso evento. Aqui no caso é evento, pronto. Aqui em avançado, largura, personalizado, aqui eu vou distribuir melhor aqui, para ficar em duas linhas, dessa forma. E aqui em estilo, alinhamento, eu vou deixar ao centro, dessa forma aqui. Agora falta apenas o botão. Então eu volto na página de captura, vou copiar aqui esse botão. Então você vai aproveitando o máximo que der aí da página que você já fez, da página de captura, e você vai apenas colando e editando ali o conteúdo do elemento. Aqui essa parte do link do botão, aqui você vai colocar o link para a pessoa estar entrando no grupo do WhatsApp. Então aqui eu vou apenas copiar esse link aqui do WhatsApp mesmo. Aqui eu coloquei o link do WhatsApp mesmo, só que aí no caso você vai estar entrando no seu grupo do WhatsApp e aí você vai copiar o link de convite, para que assim quando a pessoa clicar aqui nessa opção, ela já seja direcionada ali para entrar no grupo. Aqui nessa parte do ícone, eu posso clicar aqui nessa parte de biblioteca de ícones, pesquisar por WhatsApp, inserir, e aqui eu posso estar aumentando a distância aqui, o espaçamento. Então vou deixar aqui, por exemplo, 14 pixels. E assim fica mais intuitivo para a pessoa que esse botão leva para o WhatsApp. O texto aqui também, eu vou estar copiando esse texto, que é esse daqui, entrar no grupo VIP. Então esse botão já está deixando claro para a pessoa que ao clicar ela vai entrar no grupo VIP. Vou clicar em atualizar aqui
E aqui nessa parte de modo responsivo, vou ver como ficou no tablet. Então aqui está ok, não preciso fazer nenhum ajuste. Vou ver aqui agora no celular. Então aqui no celular, vou fazer o seguinte. Aqui nessa parte eu vou editar o container. Preenchimento aqui, superior eu vou deixar 60. Na verdade um pouco menos, uns 20, 40. 40 tá bom. Na direita eu vou colocar 20, inferior 60 e na esquerda 20 também. Aqui eu posso diminuir o tamanho desse texto, então eu vou deixar aqui uns 28. Essa barrinha assim está ok. Esse container aqui agora, nessa parte aqui de margem superior, eu vou colocar aqui 30. Essa barrinha, na verdade, eu venho aqui em avançado. Superior, eu vou deixar ela mais próxima ao você está quase lá. Então aqui uns 12 está bom. Voltando aqui nesse container, aqui a margem eu deixei em 30. Então 30 aqui tá bom. Preenchimento, aqui eu vou fazer o seguinte. Superior eu vou deixar 40, direita 20, inferior 40 e esquerda 20. E agora, esse texto aqui, eu venho em estilo, tipografia, e aqui eu vou estar ajustando. Vou deixar aqui 24 pixels. E aqui em avançado, nessa parte largura, eu vou colocar largura total. E esse texto aqui de baixo também, mesma coisa. Avançado, largura, largura total. Então, olha só como que ficou aqui. Vou clicar em atualizar. Vou clicar aqui para visualizar alterações. E aí eu vou copiar esse link aqui em cima, só que preste muita atenção. O seu link ele não pode ter essa parte aqui que tem um ponto de interrogação, esse preview, que esse aqui é o link da prévia. Então o seu link, para você copiar aqui e fazer o que eu vou mostrar, ele precisa estar dessa forma aqui. O seu domínio.com ou .com.br barra o link da sua página de obrigado. No meu caso aqui é só barra obrigado. Então eu copio esse link aqui. Você pode até testar abrindo uma guia anônima, uma janela anônima. Então vou copiar aqui, vou testar. Aqui no meu caso abriu certinho. Então esse é o link que aqui na sua página de captura, aqui nessa parte do formulário, aqui em redirecionar, que você vai colocar aqui. Então a gente está dando o seguinte comando. Eu cliquei aqui em atualizar, né? A gente está dando o seguinte comando. Toda vez que a pessoa se cadastrar aqui, preencher esse formulário e clicar no botão, ela vai ser direcionada para a nossa página de obrigado. E agora vamos fazer o teste na prática. Então vou fazer o seguinte, nessa página de captura, eu vou clicar para visualizar ela aqui. Vou deixar apenas esse link aqui certinho da captura. Então vamos estar testando aqui a nossa página de captura. Então olha só, nesses botões aqui, quando eu clico eu sou direcionado para essa primeira seção, esse daqui também, e eu vou estar testando o formulário aqui da página de captura. Então, vou colocar aqui um e-mail e vou clicar em quero me inscrever. E olha só, funcionou certinho, fomos direcionados aqui para a nossa página de obrigado, e aí se eu clicar aqui para entrar no grupo, eu sou direcionado para o link do WhatsApp. Só um ajuste aqui que ficou faltando nessa página de obrigado é o seguinte, eu vou clicar aqui para editar com o Elementor, e aqui nesse botão, aqui nessa parte dessa engrenagem, aqui eu vou colocar para abrir uma nova janela. Porque dessa forma, quando a pessoa ela clicar no botão, vou fazer o teste aqui, quando a pessoa clicar nesse botão, o link vai abrir uma nova guia. E essa guia aqui da página de obrigado vai ficar aberta para ela, caso ela queira voltar e ver alguma informação. E aí na página de captura, eu vou fazer também um outro ajuste, que é o seguinte. Vou clicar aqui para editar com Elementor, aqui a página de captura. E aqui no formulário, aqui em estilo, nessa parte de mensagens, tipografia, eu vou colocar aqui aquela fonte, Epilogue, tamanho eu vou colocar 16 e aqui a cor eu vou deixar na cor branca. Atualizar, que no caso é a mensagem que vai aparecer aqui embaixo quando a gente preenche o formulário. Olha só, vou fazer um novo teste aqui, quero me inscrever, vai aparecer aqui, ó, apareceu, confirmando. Entendeu? E aí, para você ver as pessoas ali que vão estar preenchendo o formulário, lembra que eu tinha comentado que vai ficar salvo dentro ali do seu painel do WordPress? Os e-mails das pessoas conforme elas forem preenchendo, caso essa opção aqui esteja ativa no seu formulário, essa opção aqui de coletar envios, então para você ver é muito simples. Você acessa aí o seu painel do WordPress, você vem nessa aba aqui, Elementor, Envios,
E aqui vai estar listado o e-mail da pessoa que preencheu o seu formulário. No caso aqui apareceu 2 vezes o mesmo, porque eu fiz o teste aqui 2 vezes com o mesmo e-mail. Aqui você consegue estar vendo também o nome do formulário. E aí você consegue estar mudando o nome do formulário nessa parte aqui, ó. Você vem editar formulário, campos do formulário, e aqui você coloca, por exemplo, formulário, captura, atualizar. E agora toda vez que alguém preencher esse formulário, eu vou até fazer o teste novamente. Toda vez que alguém preencher aqui esse formulário, aqui nessa parte do Elementor Envios, aqui vai ficar aparecendo o nome do formulário, no caso aqui, formulário de captura. Então esse daqui foi o resultado final da nossa página de captura. Então ela ficou também ajustada aqui para o celular, olha só, ajustada aqui certinho para o celular também, muito interessante. Nossa página de obrigado também, que também está ajustada aqui para o celular. Lembrando que aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, eu vou estar deixando o link para você adquirir o template, caso você queira, para estar facilitando aí, você vai estar economizando tempo, você não vai precisar construir tudo do zero, é só você pegar ali o template e lá dentro vai ter um passo a passo para você mostrando como você pode subir o template no seu site, e aí você vai estar alterando as imagens, cores e textos aí de acordo com o seu projeto. Eu vou estar deixando também no primeiro comentário fixado desse vídeo o link do meu treinamento iniciante no digital. Lá você vai aprender a dominar 5 fontes de renda online, incluindo a criação de sites. Então olha só, eu estou aqui com o curso aberto para você ver. Tem mais de 50 aulas lá, então nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 59 aulas completas para você, aulas mostrando tudo no passo a passo, aulas de fácil entendimento. Então clica lá no link e conheça o meu treinamento e veja se faz sentido para você. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desses outros 2 vídeos que estão aparecendo para você aí agora.